Isaac Newton pode ter sido um ateu. Isaac Newton viveu e morreu como um cristão, mas pelo conhecimento que tinha, talvez tenha sido um ateu. Nicolau Copérnico nasceu em 1473 e morreu aos 70 anos em 1543. Na teoria de Copérnico, a Terra move-se em torno do Sol, mas seus dados foram corrigidos pelas observações de Tycho Brahe. Com base nelas e em seus próprios cálculos, Johannes Kepler reformou radicalmente o modelo copernicano e chegou a uma descrição realista do sistema solar. Esse fenômeno já havia sido estudado e defendido pelo bispo de Lisieux, Nicole Doremi, no século XIV. O movimento da Terra era negado pelos partidários de Aristóteles e Ptolomeu. Eles argumentavam que caso a Terra se movesse, as nuvens, os pássaros no ar ou os objetos em queda livre seriam deixados para trás. Galileu combateu essa ideia, afirmando que se uma pedra fosse abandonada do alto do mastro de um navio, um observador a bordo sempre haveria cair em linha reta na vertical, e baseado nisso nunca poderia dizer se a embarcação estava em movimento ou não. Caso o barco se movesse, porém, um observador situado na margem veria a pedra descrever uma curva descendente, porque enquanto cai, ela acompanha o deslocamento horizontal do navio. Tanto um observador quanto o outro constataria que a pedra chega ao convés exatamente no mesmo lugar, o pé do mastro, pois ela não é deixada para trás quando o barco se desloca. Da mesma forma, se fosse abandonada do alto de uma torre, a pedra cairia sempre ao pé da mesma, quer a terra se mova ou não. Fonte Wikipédia. A obra de Copérnico foi incluída no Index Librorum Prohibitorum, índice dos livros proibidos da Igreja Católica. Galileu Galilei nasceu em 1564, 21 anos após a morte de Copérnico, e morreu em 1642, 77 anos. Galileu foi perseguido pela Igreja e obrigado a retratar suas afirmações para não morrer queimado, porque confirmava as informações de Copérnico. Isaac Newton nasceu em 1643, ano seguinte ao da morte de Galileu, e morreu em 1727, aos 84 anos. Newton, que nasceu no ano seguinte ao da morte de Galileu, conhecia bem de tudo isso e, como gênio que era, devia ter certeza de que a Igreja estava errada e que um Deus que criou a Terra plana e a estendeu sobre as águas como centro do universo não poderia ser real. Talvez até fosse já um ateu, mas viveu e morreu como um cristão, certamente porque prezava muito pela própria vida.